Fala pessoal, beleza? Então, você que é meu aluno aqui do nosso curso de Administração Pública, aqui professor Maritão Dias, você já me conhece, professor Dias, iremos aqui trabalhar na nossa matéria de Administração Pública, um tema que a IDECAN inovou aí no seu edital, certo? Em vários outros editais ela já vem cobrando isso, né? A nova lei de improbidade administrativa, né? Assim como a SESGranRio, a Sebrasp, as principais bancas já vêm cobrando esse tema. Nova lei de improbidade administrativa. Porque é que, antes disso, deixa eu só conferir aqui se está tudo certo, beleza. Por que, que eu coloquei entre aspas aqui, nova lei de improbidade administrativa? Porque, na verdade, o número da lei não mudou. Continua lá a lei 8429, né, que foi lá do ano de 92. Não mudou o número da lei. Então, o que foi que mudou aí, professor? Ah, bastante coisa. Muita coisa mudou, certo? Com o advento de uma lei, né, do ano de 2020, que alterou essa lei aqui antiga, certo? 2021, beleza? Alterou muita coisa, muita coisa. Então esquece aquela redação antiga da lei de improbidade e vamos nos atentar para essa que está aqui no nosso slide e para que também disponibilizei esse material em PDF, né? Tá lá no grupo, procure os monitores, se você não recebeu ainda, tá lá no material completão esquematizado de PDF, beleza? Nova lei de improbidade administrativa. Gente, a Constituição Federal onde é que está o amparo legal da lei de improbidade administrativa? Tá lá na Constituição Federal, no artigo 37, no parágrafo 4º. No artigo 37, nesse parágrafo 4º aí, a Constituição diz que os atos de improbidade administrativa importarão, ou seja, terão consequências em que? Resultará em que os atos de improbidade administrativa? O que é que você pode sofrer se você praticar aí um ato de improbidade administrativa? Você pode sofrer uma suspensão dos seus direitos políticos, você pode sofrer uma perda da sua função pública, você pode sofrer uma indisponibilidade dos seus bens, ou você pode ressarcir o erário, certo? Isso tudo sem prejuízo da ação penal cabível. Gente, eu já te adianto que a lei de improbidade administrativa, quando você cai nessa lei, né, você está cometendo um ilícito civil, beleza? Não é um ilícito penal. Você não vai responder lá pelo Código Penal, não, certo? Você vai responder civilmente. Você pode sofrer uma suspensão de direitos políticos, uma perda da função pública, seus bens podem ficar indisponíveis. Você pode ressarcir o erário, de acordo com a nossa Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 4º. Então, já anote esse bizu aqui, ó. Olha só, o seguinte: o ato de improbidade administrativa, ele é um ilícito de natureza civil, correto? Não é um ilícito penal, tá certo? Deixa eu pegar a borracha aqui. Tá certo? Então, para você gravar, para que você grave melhor, no que é que vai resultar os atos de improbidade administrativa, segundo a Constituição Federal. Tá aqui, ó, bizu, ó. Vai resultar num ressarcimento ao erário, vai resultar numa indisponibilidade dos bens, vai resultar numa suspensão dos seus direitos políticos e vai resultar na sua perda da função pública. É o que a Constituição Federal está dizendo. E eu trouxe através aí do bizu, certo? Você vai gravar o seguinte: rei suspe. Imagine a figura do rei. Por isso que eu coloquei a coroa aqui, né? Rei suspe. SUS. Lembra lá do Sistema Único de Saúde, o SUS.
E o PE, lembre do Pernambuco, nosso querido estado do Pernambuco. Por isso que eu coloquei a bandeira aqui do Pernambuco. Então, para você gravar no que é que vai resultar os atos de improbidade administrativa segundo a Constituição Federal. Rei suspe. Rei suspe. Para melhorar, o rei suspende. Rei suspe. Certo? O RE de ressarcimento erário, o Izinho aqui separado de indisponibilidade dos bens, o SUS, do Sistema Único de Saúde, né? Para você decorar, massificar, gravar. SUS, suspensão dos direitos políticos, certo? E perda da função. Eu já vi questão dizendo que é suspensão da função. Tá errado, certo? Então é isso. Os atos de improbidade administrativa vão resultar nisso, segundo a Constituição Federal. Beleza? E o que é improbidade administrativa? Eu espero que você assista essa aula depois que você assistir a aula 4 que já está disponível. A aula 4 ela está disponível já, certo? Lá eu trato de administração pública direta, indireta, desconcentração, descentralização. Beleza? Então assista essa aula primeiro, depois assista essa aula aqui sobre a lei de improbidade administrativa. E o que é improbidade administrativa? O artigo 1º da nova lei, da lei de improbidade, já fala para a gente o que é improbidade administrativa. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará, ou seja, vai administrar a probidade na organização do Estado. E o que é probidade? Probidade, pessoal, está relacionado aí, probidade, o ato de você ser probo. É a mesma coisa de você ser honesto. Probo é isso. É o sinônimo de honesto, de retidão, de integridade, de você ser uma pessoa correta nas suas ações. Beleza? Então, quando você é improbo, quando você pratica uma improbidade administrativa, você está atentando contra a probidade. Você não está sendo correto. Você não está sendo honesto. Então é isso. Improbidade administrativa. Beleza? E aqui as primeiras mudanças da lei, dessa nova lei, entre aspas, repetindo aí para você. Certo? Nós agora temos 3 atos, 3 condutas tipificadas como sendo improbidade administrativa. Apenas 3. Antes a gente tinha mais. Agora só são 3. A lei facilitou para o nosso estudo, né? Reduzindo apenas para 3. Portanto, grave. Cai em prova. Quais são as condutas dolosas tipificadas? Quais são os atos que são caracterizados como improbidade administrativa? É quando você enriquece ilicitamente, é quando você pratica uma conduta que cause uma lesão ao erário público. Erário quer dizer cofre público. Quando você dá uma despesa indevida para o cofre público. E a outra conduta é quando você pratica um ato que atente contra os princípios da administração pública. Então, grave essas 3 condutas, são cobradas em prova, correto? A gente volta aqui para o modo improviso, mas a gente vai levando assim mesmo. Então, grave essas 3 condutas, certo? Enriquecimento ilícito, lesão ao erário e os atos que atentem contra os princípios da administração pública. Atenção, olha só. Com a nova lei, entre aspas aí, de improbidade administrativa, só vai ser, isso aqui é muito importante, isso aqui está despencando em prova ultimamente da FCC, do Sebrasp, da IDECAN, está despencando em prova. Porque a galera ainda pensa que para você praticar improbidade administrativa, ainda pode ser na modalidade tanto dolosa como culposa. E mudou isso aí, beleza? Agora, com a nova lei de improbidade,
O ato que configure qualquer uma dessas modalidades acima, que é o enriquecimento ilícito, lesão erário e atentem contra os princípios, só vai ser caracterizado, só vai ser considerado improbidade administrativa apenas em caso de dolo. Não existe mais improbidade administrativa culposa. Tá despencando isso aí em questão de prova de 2021 para cá, beleza? Só existe improbidade administrativa, vou repetir mais uma vez. A repetição leva ao êxito. Só existe a improbidade administrativa na modalidade dolosa. Esquece modalidade culposa. Esquece aquela coisa de negligência, imprudência e imperícia. Não existe mais improbidade administrativa nesses casos. Certo? Leve para sua prova que só trataremos de improbidade administrativa como sendo dolosa. Certo? E mais, esse dolo ele tem que ser específico, ou seja, tem que estar tipificado nessa lei, né? Mais à frente iremos ver os incisos. Ou seja, para te explicar melhor o que é esse dolo específico, tem que existir a vontade mesmo de cometer o ato, aquele ato previsto. Por exemplo, existe o dolo geral e o dolo específico. Vamos imaginar, pessoal, que de acordo com a antiga lei, o prefeito ele fez uma licitação fraudulenta, ou seja, foi corrupto lá com a licitação, com aquele contrato que ele fez. Mas ele só queria roubar um negocinho aqui da administração, que era a verba lá da merenda. Mas ele acabou roubando foi muita coisa. Acabou roubando a verba da saúde, sem querer, né? Indiretamente ele roubou foi muita coisa. Mas ele mesmo, ele só queria roubar essa verba da merenda. Mas pelo um ato lá que ele fez, ele acabou que pegando foi tudo ali. Certo? Isso aí é um dolo geral. Lá, antigamente, ele respondia, digamos assim, por tudo. Pelo o roubo que ele fez na merenda, pelo roubo que ele fez na saúde. Certo? Aqui na nova lei, o dolo é específico, certo? Se o prefeito ele fez um ato querendo roubar apenas a questão da merenda, ele vai responder pelo aquele dolo específico, pela aquela vontade que ele teve referente apenas à questão lá da verba da merenda específica. O dolo tem que ser específico. Gente, essa questão de dolo geral, dolo específico, a gente estuda lá no direito penal, né? Eu até te cito aqui para fins didáticos, lá no direito penal, dolo geral e dolo específico. Imagine o Pablo Escobar, ele queria matar lá uma pessoa lá na sua série lá, né? Quem já assistiu, que você sabe muito bem que o Pablo Escobar, ele derrubou um avião. Ele queria matar apenas um político lá. Mas dentro do avião tinha várias pessoas. Ou seja, ele plantou uma bomba dentro do avião, querendo matar. Ele só queria matar uma pessoa. Mas como a bomba estava dentro de um avião, né? Logicamente morreu todo mundo. Certo? O dolo lá do Pablo Escobar era específico ou era geral? Era específico, porque ele só queria matar um político lá que ele tava querendo matar lá na série, né? E na vida real. Era específico. Beleza? E lá naquele caso, segundo o direito penal, que isso aí não convém pra gente, né? Ele acabou que respondendo por todas as mortes, né? Mas isso aí é um tema lá do direito penal. Eu estou te trazendo aqui para o direito administrativo. Enfim, eu acho que eu estou fazendo apenas essas ilustrações para você entender melhor. Mas a IDECAN ela não vai a fundo, não. Ela não vai em exemplo, eu acho que não vai te pegar aqui nessa questão de dolo geral e dolo específico, não. Para você saber a diferença entre dolo geral e dolo específico, não.
certo? Fique tranquilo apenas com o seguinte, escute. Leve para sua prova que para você ser caracterizado por um ato de improbidade administrativa, esse dolo ele tem que ser específico e que não existe mais a modalidade culposa. Fechou? Não existe mais a modalidade culposa. Se você não sabe o que é dolo ou o que é uma culpa, vamos lá, pessoal, vamos estudar. Se você ainda não sabe, nessa altura do campeonato, o que é um dolo, o que é uma culpa, um crime doloso ou um crime culposo, arroche aí nos seus conteúdos de direito penal, que vai cair lá para você, né? O que é dolo, pessoal? Crime doloso. Quando você tem a intenção de fazer mesmo. Culposo, quando você não tem a intenção. Certo? Então, improbidade administrativa só vai ser improbidade administrativa quando você tem mesmo a intenção de praticar o crime. Não existe, fiz a improbidade administrativa sem querer na modalidade culposa. Não existe mais isso aí, não. Viu? Antigamente existia, mas não existe mais com essa nova lei. Fechado? Considera-se dolo livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado, não bastando apenas a voluntariedade do agente. É isso que eu estou discutindo. Trouxe esse parágrafo da própria lei. Beleza? O mero exercício da função ou o desempenho de competências públicas sem comprovação com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Quer dizer o que, pessoal? O mero exercício da função, sem comprovação do dolo, é preciso que haja, que exista o dolo. Não é mais admitida a modalidade culposa. Aqueles exemplos de negligência, imprudência, imperícia, isso não existe mais, certo? Só vai ser caracterizado improbidade administrativa em caso de dolo. Eu acho que você entendeu aí. Não vai dar para errar se cair na sua prova, beleza? Então tá aí. Aplicam-se ao sistema de improbidade administrativa, disciplinado nesta lei, os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Que direito administrativo sancionador é isso aí, professor? Basicamente, ele está dizendo aí que a improbidade administrativa segue aquele princípio do direito penal. Que a lei só vai retroagir para o quê? Para beneficiar o réu. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, certo? Eu acredito que você já estudou isso aí na aula de direito penal. Beleza? Então, vou te dar um exemplo. Surgiu um novo entendimento do STF, do STJ, que, por exemplo, aí a conduta culposa, por exemplo, surgiu um novo entendimento do STF que o que você fez agora caracteriza-se como improbidade administrativa. Saiu um novo entendimento, uma nova interpretação. Aí, anteriormente você fez. Antes dessa interpretação do STF, você fez esse ato que o STF está dizendo que agora é improbidade administrativa. Antes. Você vai ser penalizado? Não, não vai ser penalizado. Porque a lei penal ela vai retroagir para beneficiar você. Beleza? Então grave isso. Com a nova lei de improbidade administrativa, ato que configure qualquer uma das modalidades só vai ser considerada improbidade administrativa apenas em caso de dolo. E esse dolo ele tem que ser um dolo específico. Já está massificado isso. Ou seja, tem que existir mesmo a vontade de cometer o ato. O mero exercício da função ou desempenho, sem comprovação de dolo, afasta a responsabilidade de improbidade administrativa. Gente, olha só, vem aqui comigo. E quando a conduta for de omissão? Por exemplo, lá na lei anterior, por exemplo, se um prefeito
Lá no ano de 2020 teve a questão da pandemia, né? E vários prefeitos, governadores, eles estavam desconfiados com essa nova, essa tragédia, né? Enfim, com essa tragédia que aconteceu, né? Eles estavam desconfiados com o quê? Com os contratos que eles estavam fazendo ali na administração pública. Imagine o seguinte, o prefeito naquela época, poxa, será que se eu assinar esse contrato aqui dessa compra dessa vacina, eu tô achando esse preço fraudulento. Eu acho que eu não vou assinar esse contrato comprando essas vacinas. Por quê? Porque isso aí pode sobrar para mim lá no futuro. Eu posso ser responsabilizado por improbidade administrativa. Porque vai que essa vacina seja aí com um preço aí corrupto. Vai que tenha maracutaia nesse preço aí, nesse contrato dessa vacina. E eu assino aqui, dou minha cara a tapa e eu sou o prefeito e lá na frente eu me responsabilizo. De uma maneira culposa. Eu não tive a intenção, né? A minha única intenção, né? Deu para entender? Então, você concorda comigo aí que está havendo uma omissão? Esse prefeito que não assinou esse contrato de vacinas, ele está se omitindo? Ele está se esquivando da responsabilidade? Antigamente isso aí era considerado, né? A depender aí das circunstâncias, isso aí, a omissão era considerada improbidade administrativa. Hoje não é mais, viu? Depende. Para ser considerada a omissão uma improbidade administrativa, depende de algumas coisinhas. E a gente vai entender a partir de agora. Quando a omissão vai ser considerada improbidade administrativa. E aqui eu trouxe o slide. Pode ser considerada improbidade administrativa a omissão? Pode ser considerado, Galo? Com a nova lei, em regra, ou seja, geralmente não. A omissão, geralmente, ela não é considerada a improbidade administrativa. Por quê? Imagine o exemplo, e com esse exemplo você entende de vez. João é prefeito. Um certo dia, no ano de 2020, João ficou com medo de assinar um contrato em que permitia a aquisição de vacinas por um preço que ele achava ser um preço aí estranho, um preço fraudulento. Por ter receio do que poderia acontecer com ele, se ele fechasse essa compra, ele não assinou, ele se omitiu. E aí o detalhe, meses depois, o tempo passou, ficou comprovado que estava tudo correto com o contrato e que o contrato não havia problema nenhum. Você concorda comigo que o município ficou sem vacina por conta dessa omissão do prefeito, do senhor prefeito, que não assinou por medo? E aí? Ele vai ser considerado improbo? Ele vai responder pela improbidade administrativa? Vamos ver. O fato dele não ter assinado atentou contra os princípios da administração pública, e aqui considero como no final desse público, um ponto de interrogação, o erro ortográfico. Atentou, pessoal, contra os princípios? A pergunta que eu te faço, essa omissão foi dolosa ou culposa? Te faço mais ainda uma pergunta. João teve a intenção de prejudicar o município com essa omissão dele? Não teve, pessoal. A intenção dele foi se proteger de uma futura penalidade que ele poderia sofrer. Ele só omitiu para se proteger. Porque vai que essa vacina tinha corrupção nela. Certo? Então a omissão, nesse caso, essa omissão culposa, né? Porque aí foi uma omissão culposa. Ele não teve a intenção de prejudicar o município. Ele não teve essa intenção. Você concorda comigo? Não teve, não, a intenção de deixar o município sem vacina, não. A única intenção dele aí foi pelo preço que ele desconfiou. Olha, não vou assinar porque esse preço ele tá estranho, né? Foi uma omissão culposa. O município ficou sem vacina? Ficou. Essa omissão aí gerou um dano? Gerou sim.
Mas essa omissão foi culposa ou foi dolosa? Foi culposa, porque ele não teve a intenção de ser improbo, de ser incorreto. Sacou? Não, portanto, a omissão ela só pode ser caracterizada em improbidade administrativa em caso de dolo específico. Ou seja, se comprovada a intenção de lesar o erário e enriquecer ilicitamente ou atentar contra os princípios. Professor, me dê um exemplo de quando a omissão ela é culposa. E dessa maneira ela vai ser considerada improbidade administrativa. Me dê um exemplo. Quando ela é dolosa. Dolosa, viu? Me dê um exemplo. Omissão dolosa. Te dou agora. Exemplo. O prefeito A, o prefeito José, de maneira proposital, ele não executou um balancete anual. Um balancete é uma questão contábil lá do município. Ele não executou. Foi porque ele quis não executar. Ele se omitiu querendo, propositalmente. Ele usou de má fé nessa omissão. E essa ação dele, essa omissão dolosa dele, resultou em um prejuízo ao cofre público, ao erário. Nesse caso, ficou comprovada a omissão dolosa. Olha aí, um exemplo de omissão dolosa. O prefeito se omitiu propositalmente para atingir um determinado fim ilícito. Existe isso aí na administração pública. Existe de tudo nos corruptos. Certo? Nesse caso, ficou comprovada a omissão dolosa. Dessa maneira, fica caracterizada a improbidade administrativa. Então, grave o seguinte: omissão pode ser considerada improbidade administrativa? Em regra, não. Apenas em casos de omissão, o quê? Dolosa ou culposa? Dolosa. Lembre-se que essa lei só trabalha com dolo, até mesmo na omissão. Só existe dolo. Parta desse pressuposto que você acerta qualquer questão de prova. Vá para a sua prova lá da IDECAM com isso na cabeça. Improbidade administrativa só existe em caso de dolo. Em omissão também. Somente se for uma omissão dolosa. Não existe mais culpa em nada, culposo em nada. Que você acerta qualquer questão. Se a IDECAM quiser inovar contigo com questão hipotética, com casos concretos, você acerta a questão de prova. Caminhe até a sua prova gravando isso aqui. Fale sozinho mesmo aí, entre quatro paredes. Dê uma de doido. Só existe improbidade administrativa em caso de dolo. Só existe improbidade administrativa agora em caso de dolo. Pronto, fechou. Você vai acertar qualquer questão partindo aí desse bizu que eu te passei. Beleza? Grave os exemplos. Esses exemplos estão aí nos PDFs. Certo? Pessoal, esse receio dos administradores, em que os autores, eles têm chamado esse receio, esse medo dos prefeitos assinar contrato de vacina. Aconteceu isso muito em 2020, né? Os prefeitos eles estavam com medo de assinar os contratos de vacina, porque vai que essa vacina aí tem um preço fraudulento, né? E como realmente teve, aí a gente acompanhou nas mídias, muita gente aí se aproveitando dos preços das vacinas, né? E até mesmo aí o caso aí do presidente aí da República, né? Ele ficou com receio de comprar um lote aí, né? Segundo o mesmo, né? Não estou entrando aqui em mérito político, mas segundo os jornais, como os jornais noticiam aí, ele ficou com medo de comprar um lote lá de vacina, porque vai que essa vacina dá um efeito colateral, né? Teve até o meme aí do jacaré, né? Não tô entrando em mérito político, estou apenas te passando aqui alguns exemplos para você ir massificando. Beleza? Esse receio dos administradores, do presidente, do governador, dos prefeitos, é o que os principais autores eles têm chamado de apagão das canetas, paralisia decisória ou administração do medo. Olha aí um nome perfeito, né? Administração do medo. Os prefeitos eles ficaram com medo, né? Então, algumas provas aí de maneira isolada, eu acho que já estão
Se não me engano, eu vi uma questão, não sei se foi uma questão adaptada, enfim. Mas, enfim, pode aparecer esse termo aí na sua prova, certo? Trouxe também mais para fins de curiosidade. Artigo 8º. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos do Poder Judiciário. Ou seja, pessoal, resumindo para ti, o que é que esse parágrafo 8º está dizendo? As decisões novas dos tribunais não vão afetar, aqui um erro aí de concordância verbal, as decisões novas dos tribunais não vão afetar as condutas que já aconteceram. Certo? Então, se você praticou um ato de improbidade administrativa em 2019, por exemplo, melhor dizendo, desculpe, se você praticou um ato em 2019 que não era improbidade administrativa, não era caracterizado como improbidade administrativa, aí lá em 2020 o STF diz que esse ato que tu praticou em 2019, a partir de agora é considerado improbidade administrativa. Ou seja, surgiu uma interpretação, uma divergência interpretativa, uma jurisprudência. E aí, tu vai ser considerado que cometeu improbidade administrativa? Não, porque a lei ela só retroage para beneficiar o réu, lembra lá sempre. As decisões novas dos tribunais não vão afetar condutas que já aconteceram lá atrás. É isso que o artigo 8º está te dizendo, beleza? Pessoal, quem são os sujeitos passivos de improbidade administrativa? Gente, olha só. Os atos de improbidade administrativa violam a probidade na organização do Estado e no exercício das suas funções e a integridade do patrimônio público e social. De quem? Olha só os sujeitos passivos. Quem são os sujeitos passivos? Ou seja, aqueles sujeitos que irão sofrer improbidade administrativa. Os órgãos do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, da administração direta. Lembra lá quem são a administração direta? União, Estados, Distrito Federal, municípios. Por isso que eu te falei, estude primeiro a administração direta e indireta, para depois você vir para cá. Você vir para cá. Quem é mais sujeito passivo de improbidade administrativa? A administração indireta. As autarquias podem sofrer improbidade administrativa, as fundações públicas, a sociedade de economia mista, as empresas públicas. Beleza? E aí eu te trago casos especiais. Professor, uma empresa privada pode sofrer improbidade administrativa? Pode. Olha só que curioso, né? Você pode pensar que não, mas pode. Como, professor? Olha só, estão sujeitos às sanções dessa lei, parágrafo 7º aqui embaixo, ó, os atos de improbidade praticados contra patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio ou horário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio, receita atual, certo? Então imagine uma parceria público-privada, né? Uma empresa que está em parceria com o poder público. Ou seja, ali ela está concorrendo com o poder público, né? Ali ela tem um patrimônio junto com o poder público, certo? Então ela pode sofrer sim improbidade administrativa. Só que quem cometer esse ato de improbidade administrativa, ele vai estar limitado, essa pessoa, a ressarcir os prejuízos. Ele não vai poder, por exemplo, perder uma função pública, né? Suspender os direitos políticos. Ele só vai pagar o quê? Ele só vai ressarcir os prejuízos. Certo? Ou seja, a improbidade nesses casos dessas últimas empresas privadas citadas no parágrafo 7º se limita à quantidade em que exista dinheiro público envolvido. Isso aí é lógico. Se uma entidade privada ela tem 30% de participação com o poder público, a pessoa só vai responder referente a esses 30%.
em que a empresa privada ela está envolvida. Deu para massificar aí a ideia das empresas privadas, quando elas vão ser sujeitos passivos de improbidade administrativa, beleza? Entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais, certo? Se uma entidade privada ela recebe na sua totalidade benefícios, incentivos, né, do governo, só vai responder referente àquele onde há dinheiro público envolvido. Isso é lógico, pessoal. A parte privada lá não vai ser considerada improbidade administrativa, não. Certo? Acho que deu para você massificar isso aí. Beleza? Gente, aqui para a gente caminhar aqui para o final do nosso primeiro bloco de improbidade administrativa, iremos encerrar aqui com os sujeitos ativos, certo? Então, os monitores gravem onde a gente parou na lei de improbidade, né? Na próxima aula, nas próximas aulas, iremos fechar o conteúdo dessa lei, beleza? É um pouco extenso, são 24 artigos, mas que demandam um estudo, pelo menos de 2 aulas, certo? De 2 blocos aí, 3, certo? Então, os monitores, e Dayana, então Faustino, enfim, pessoal, grave os alunos, grave onde foi que a gente parou. E importante, quando chegar essa aula no seu e-mail, baixe essa aula. Faça baixe essa aula e coloque lá no seu computador, numa pasta. Certo? Não visualize apenas ali no Google Drive, não, beleza? Quem são os sujeitos ativos de improbidade administrativa? Para a gente fechar a nossa aula. Existe o sujeito próprio. Quem é esse sujeito próprio? O próprio agente público, em sentido. E aqui, olha só, escute. Agente público, aqui para a lei de improbidade administrativa, é em sentido amplo. É qualquer pessoa que tenha um vínculo menor que seja com a administração pública. Sentido amplo. Ainda que de forma transitória. Não importa se você está ali de forma transitória, se você é apenas um estagiário. E ainda que de forma não remunerada. Beleza? Aí você tenta imaginar essa forma não remunerada, aqueles agentes honoríficos, aqueles mesários em eleição, né? Até mesmo os mesários, os estagiários, os comissionados temporários, efetivos. E é claro, os efetivos, né? O servidor público temporário do IBGE, por exemplo, está acontecendo o censo agora. Pode? Ele pode ser considerado um sujeito que pode praticar improbidade administrativa. Beleza? Então, aqui, sujeito ativo próprio é em sentido amplo. Mesmo que de forma transitória, de forma não remunerada. É só lembrar lá dos agentes honoríficos, né? Os mesários, os estagiários não remunerados. Eles estão envolvidos aí, certo? Eles podem praticar ato de improbidade administrativa. Sujeito impróprio. Uma entidade privada que tenha celebrado uma parceria com o poder público pode praticar improbidade? Pode sim. Certo? Um convênio, uma concessão. Ou até mesmo um particular. Certo? Uma pessoa comum. Uma pessoa comum pode sim praticar improbidade administrativa. Uma pessoa física ou jurídica. Como é, professor, que uma pessoa comum vai praticar, uma pessoa que não tem nenhum vínculo com a administração pública vai praticar um ato de improbidade administrativa? Eu te explico agora. Por exemplo, uma pessoa física que induza o agente público a cometer um ato de improbidade. Aqui essa pessoa comum ela precisa estar envolvida, precisa ter uma concorrência, precisa ter um cúmplice ali que seja um agente público. Precisa existir a figura do agente público. E eu te explico. Olha só o exemplo.
Imagine que João ele está desempregado e necessitando de dinheiro. Um dia ele arquiteta um plano e induz Marcos, que é um servidor efetivo do IBGE, a desviar recursos públicos. João, ele não tem nenhum vínculo com a administração pública. Já o Marcos, ele tem. Aí o João induz o Marcos. Olha só, vamos arquitetar esse plano, você vai fazer assim e assim. Os dois agem em concorrência. Os dois realizam o esquema. Nessa situação, está caracterizada a improbidade administrativa. E até mesmo o João, que não tem nenhum vínculo, que está até inclusive desempregado, não tem nenhum vínculo com a administração, ele vai ser enquadrado na lei de improbidade administrativa. Mas, escute, para o particular ser enquadrado nessa lei de improbidade, é preciso que exista um agente ali cometendo, um agente público cometendo o crime com ele, beleza? Pessoal, e os agentes políticos, professor? Eles são responsabilizados pela lei de improbidade administrativa, os políticos? Com certeza. Mas aqui a gente tem uma exceção, certo? Anote a exceção. As bancas gostam de trabalhar com as exceções. Não é todo político que vai ser enquadrado na lei de improbidade. O presidente da República, ele vai responder em legislação própria. Professor, ele vai se safar? Não. Vai ser outra leizinha lá para ele responder, viu? Não vai ser essa de improbidade administrativa, certo? Então lembre-se da exceção que é o presidente da República, que não vai ser enquadrado na lei de improbidade administrativa. Lembre-se que outros tipos de sujeito ativos, aquele sujeito que pratica, pode ser até mesmo particular. Lembra lá do João, lá que induz a pessoa, o Marcos, né, a cometer uma corrupção. O sujeito impróprio, lembre das entidades privadas que têm algum convênio, alguma parceria com a administração pública. E o sujeito ativo próprio é aquele que a gente já conhece, né? O agente público efetivo, comissionado, o estagiário, o temporário, o não remunerado, o mesário. Todo mundo entra aí nessa lei, beleza? Então, as questões que venham versando, venham limitando o sujeito próprio, pode marcar que está errado. Venham dizendo, tem que ser de forma remunerada para ele ser enquadrado na lei de improbidade administrativa. Está errado. Tem que ser de forma permanente. Está errado. Pode ser de forma transitória também. Certo? Uma questão que vem dizendo que os mesários, eles não são enquadrados na lei de improbidade. Tá errado também, eles são enquadrados, beleza? Então tá aí, pessoal, os monitores, a gente para aí esse bloco de improbidade administrativa nessa tela, em sujeitos ativos. Vimos os passivos, vimos a questão da omissão, vimos a questão que só vai ser caracterizada a improbidade administrativa em caso de dolo, esquece culpa, certo? Vimos as três condutas que caracterizam improbidade: enriquecimento ilícito, lesão ao erário e atos que atentem contra os princípios da administração pública. Esses três nós iremos ver na próxima aula. Tem vários incisos para cada um desses três, certo? Então na próxima aula a gente vai ver detalhadamente isso, certo? E grave aqui a Constituição Federal, certo? O bizu, beleza? Então na próxima aula a gente dá continuidade. Paramos aqui, beleza? No próximo bloco a gente dá continuidade à nossa nova lei de improbidade administrativa.